Primeira parte. Pergunta: que é energia e o que é força de gravidade? Resposta: essas perguntas são prematuras, pois serão tratadas detalhadamente em dissertações futuras. Contudo, quero respondê-las pelo menos em termos breves. Energia é espírito, e é justamente sobre este tema, espírito, que tenho de tratar muito ainda, pois espírito abrange quase todas as questões insolúveis de nossa ciência contemporânea. O que é espírito tem também muitas gradações, o que até agora ainda não pôde ser levado em consideração porque ninguém sabe nada a respeito, já que espírito é algo que ainda nem foi reconhecido por essa humanidade. O que é espírito é tão variado em suas gradações que, justamente devido a essas múltiplas gradações, deu lugar a todos os erros que ainda desafiam a argúcia dos seres humanos. A energia, assim denominada pela ciência exata, é, pois, espírito. Mas não é aquele espírito do qual se forma o espírito humano consciente, mas sim de uma espécie diferente. Sobre isso, por hoje, apenas algumas palavras. Os primordialmente criados irradiam, através de sua vontade, para a criação espiritual, o paraíso. Essas irradiações são também espirituais, mas representam uma gradação para baixo, pois não são irradiações diretas do Espírito Santo, da vontade divina, mas sim irradiações dos primordialmente criados, criados pelo Espírito Santo. Essas irradiações, como uma gradação espiritual para baixo, avançam como raios e se projetam além dos limites do reino espiritual, perfluindo as outras partes do universo. No entanto, apesar de sua gradação, essas irradiações, sendo espirituais, contêm ainda força viva, que não apenas atua impulsionando e impelindo, como também atua atraindo de forma magnética sobre seu ambiente de espécie diferente e não espiritual. A força de atração magnética dessas correntes espirituais não é, porém, tão forte como aquela da criação primordial, que mantém todo o universo. Assim, acontece que as correntes de força expelidas do reino espiritual apenas podem atrair partículas pequenas do ambiente de espécie diferente, sendo envolvidas por elas. Acontecimento que divide e separa as correntes inicialmente uniformes. Por esse processo natural, uma tal corrente espiritual é dividida em inúmeras partículas diminutas, já que os invólucros das partículas atraídas atuam de forma separadora. Esses invólucros são, pois, camadas pequenas, minúsculas, das diferentes espécies do ambiente, porque a diminuta partícula da corrente espiritual, isolada, tem, de acordo com seu tamanho minúsculo, uma força magnética correspondentemente diminuta para segurar. Constituem-se, assim, pouco a pouco, os elétrons, átomos, etc. Contudo, o caminho até lá é infinitamente longo. Também este quero descrever hoje em poucas palavras. Imagine-se o seguinte: as irradiações dos primordialmente criados em sua atividade decorrente do querer avançam para além dos limites do paraíso. Chegam ao reino do enteal como estranhos que atraem magneticamente. O próprio enteal, por sua vez, compõe-se de muitas gradações,
que desejo classificar por enquanto somente em 3 espécies básicas: entealidade fina, média e grosseira, sem considerar ainda as espécies básicas da entealidade consciente como o mais elevado dessa espécie e da entealidade inconsciente. Quando a corrente espiritual penetra na espécie fina da entealidade, devido à força magnética dessa corrente, procede-se então de imediato o envolvimento da mesma pela entealidade fina, iniciando-se simultaneamente, por esse motivo, uma laboriosa movimentação. Esse processo de envolvimento assemelha-se a um exército inimigo que se precipitasse sobre um intruso, que no caso é essa corrente espiritual, ao passo que, na realidade, é o espiritual que provoca o movimento nessa espécie estranha de seu novo ambiente, em virtude de sua própria força magnética de atração. O enteal, sendo atraído, corre apressadamente ao seu encontro. Com o envolvimento, realiza-se simultaneamente a pulverização da corrente. Não existe uma mistura do espiritual com a fina entealidade, mas sim apenas um envolver do espiritual pelo enteal. O núcleo é um corpúsculo espiritual envolvido por todos os lados pela fina entealidade, a qual é segurada pela força magnética de atração do núcleo espiritual. O núcleo espiritual, porém, mantém a sua irradiação magnética apesar do invólucro, atravessando com ela o fino invólucro enteal. Com esse atravessar, produz-se calor, processando-se uma mudança na irradiação do corpúsculo espiritual. Devido a essa ligação, ela sai de forma diferente da original, e assim obtém uma influência sobre a entealidade média. Ao mesmo tempo, por intermédio do processo de atração da fina entealidade no envolvimento, ocorreu uma compressão das partículas isoladas da fina entealidade, isto é, um acúmulo em redor de cada corpúsculo espiritual. E essa acumulação comprimida produz diminuição de espaço de uma determinada massa com relação ao ambiente restante de fina entealidade, flutuando ainda solto e livremente. Por esse motivo, a força de atração do reino espiritual, o paraíso, não a mantém mais na mesma altura das partículas ainda soltas. Devido à compressão, estabelece-se uma distância maior da fonte de força magnética que trabalha sempre uniformemente, inerente à constituição da criação espiritual, o paraíso. E esse processo constitui o início da lei da gravidade. É, ao mesmo tempo, um ponto de transição no acionamento daquilo que até então acontecia. Continua na segunda parte.